o que vem a ser uma APP, uma afasia progressiva primária. A pessoa apresenta uma doença degenerativa, progressiva, em que ela vai ter, paulatinamente, uma crescente dificuldade de encontrar palavras para se comunicar. Ela vai ter dificuldade de usar as palavras corretamente. Numa frase, ela vai trocar a ordem das palavras. Muitas vezes apresenta dificuldade de compreensão ou dificuldade para soletrar palavras. É importante você lembrar o seguinte: se a pessoa teve um derrame ou se ela teve um trauma de crânio, ela está excluída desse diagnóstico. Não é outra coisa, não é uma APP, não é uma afasia progressiva primária. No começo dessa doença, dessa patologia, a memória para os fatos recentes está preservada, assim como toda a orientação da pessoa no espaço, no tempo, a capacidade de reconhecer faces. Todos esses aspectos da personalidade da pessoa estão preservados. Realmente, no começo, a queixa é de que a pessoa não consegue produzir a comunicação, a linguagem, nem entender o que lhe é dito. E toda a limitação da pessoa, veja o caso desse paciente, por exemplo, ele estava trabalhando já com um quadro, esse paciente que nós vimos na última postagem. E a dificuldade grande dele no trabalho era só relacionada à linguagem. Quais são os achados iniciais da APP? Então, a pessoa ela começa a apresentar uma fala lenta, uma fala pausada. É como se ela hesitasse, tivesse dificuldade para encontrar as palavras a serem ditas. Sabe quando você está aprendendo uma língua nova e você tenta lembrar aquela palavra que encaixa naquela frase? É muito parecido com isso. Ou então você começa a trocar a posição das palavras nas frases ou nas cartas, nos e-mails. Você pode substituir palavras. Se você quer falar, por exemplo, mesa, você fala cadeira. Você quer falar, por exemplo, carro, você fala vaso. E as palavras vão se tornando também mal pronunciadas. A pessoa vai comendo pedaços da palavra que acabam por se tornar incompreensíveis. Se essa pessoa estiver num grupo de outras pessoas sustentando uma conversa, batendo um papo, muitas pessoas começam a falar ali e ele começa a não entender o que está sendo dito. Então você solicita uma audiometria, um exame, um teste auditivo, e a pessoa está com a audição normal. Além disso, repentinamente, quando a coisa acontece repentinamente, nós falamos que foi um lapso. Ocorrem lapsos em que a pessoa passa a não entender palavras simples. Então ela perde o significado de algumas palavras simples. Você fala coração, a pessoa fica procurando o sentido daquilo. E de repente ela recupera esse sentido. E começa também a esquecer, em associação com isso, o nome de objetos simples. Lápis, caneta, televisão. A pessoa começa a esquecer esses objetos, o nome desses objetos. Outra queixa comum também é uma dificuldade muito grande que a pessoa tem de lembrar o nome de conhecidos. Muitas vezes pessoas assim, próximas, o indivíduo começa a esquecer o nome, a não lembrar o nome das pessoas. Além da grande dificuldade de soletrar palavras se a pessoa for uma pessoa letrada.